Olá, sou o aluno Yuri Nobre dos Santos. Fique responsável junto com a aluna Adriane Caroline da alternativa F do exercício 1 da lista de questões de cálculo 2. Resolvemos dividir essa questão em três partes. No caso, três passos. O passo 1, que é derivar parciais da primeira ordem. Passo 2, derivar parciais de segunda ordem. E passo 3, a avaliação de pontos, no ponto 1 e 4 e no ponto menos 6 e 2. No caso, nós vamos começar com a derivar parciais de primeira ordem, dada com essa equação que foi dada na questão, que no caso, vamos começar derivando f de x e y em relação a x. Vamos fazer isso termo a termo, começando com o primeiro termo, que é seno de 5x ao quadrado. Então, aqui nós temos uma função composta de seno de uma expressão. Então, nós vamos usar a regra da cadeia. A gente diz que o u vai ser igual a 5x ao quadrado, então, se u é igual a 5x ao quadrado, então a derivada de seno de u é cosseno de u. Tá, então derivando o 5x ao quadrado, nós temos o 10x. E como o seno de u a derivada de seno de u é o cosseno de u, então vai ficar 10x vezes cosseno de 5x ao quadrado. Nós temos o segundo termo, o 4xy à terceira. Aqui nós temos um produto de 4x vezes y à terceira. Como o y é uma constante em relação a x, nós derivamos apenas o x. A derivada de 4x é 4 e o y à terceira fica y à terceira. No caso, aqui a derivada de y, no caso como o y é uma constante, vai ser igual a zero. No quarto termo nós temos o x ao cubo, então nós vamos descer o expoente, então vai ficar 3x, 3x ao quadrado. Juntando tudo no resultado final, nós temos 10x vezes cosseno de 5x ao quadrado vezes, quer dizer, mais 4y à terceira mais 3x à segunda. Agora nós vamos derivar a mesma função, só que agora em y. Vamos fazer aquele negócio de termo a termo novamente. Primeiro o seno de 5x ao quadrado, mais 4xy à terceira, mais y, mais 3 ao quadrado. O primeiro termo sendo o 5x, o seno de 5x ao quadrado, como aqui o x é uma constante, então o x, como aqui o 5x é uma constante, o x vai continuar sendo uma constante, então vai estar zero. O segundo termo nós temos o 4x y à terceira, vai dar, como o x é uma constante, então vamos derivar somente o y e depois vamos fazer a multiplicação. Então vai ser 4x vezes a derivada de y, que é 3y a segunda, que vai dar 12xy a segunda. A derivada de y por y é igual a 1. A derivada de x a terceira, como x é constante, então é zero. O resultado final, juntando tudo, é 12xy ao quadrado mais 1. Agora, vamos para o segundo passo, que é derivar parciais de segunda ordem. Vamos começar derivando o fx em relação a x. Vamos pegar a equação que nós resolvemos ainda agora, que no caso é 10x mais cosseno de 5x ao quadrado mais 4y à terceira mais 3x ao quadrado. Vamos fazer termo a termo de novo, então vamos pegar primeiro o 10x vezes cosseno de 5x ao quadrado. Aqui nós temos o produto de 10x vezes cosseno de 5x ao quadrado. Então, nós vamos usar a regra do produto. O u vai ser o 10x, o cosseno vai ser o 5x ao quadrado. E agora nós vamos derivar. No caso, a derivada de u vai ser 10 e a derivada de v vai ser menos 10x vezes seno de 5x ao quadrado. Fazendo isso, o resultado vai ser 10 vezes cosseno de 5x ao quadrado menos 100x ao quadrado vezes cosseno de 5x. Tá. Agora passamos para o segundo termo, que é 4y à terceira, que vai dar zero porque o y é uma constante. Agora aqui no 3
3x ao quadrado nós vamos fazer direto, que vai dar 6x. No resultado final, nós temos 10 vezes cosseno de 5x ao quadrado menos 100x ao quadrado vezes cosseno de 5x ao quadrado mais 6x. Nossa, é muito x. Tá, agora nós vamos continuar com a derivada em relação a y. Vamos pegar aqueles mesmos termos e vamos fazer de novo termo a termo. No caso agora, derivando em y. Como aqui não temos y, então não temos y, então vai ser constante, o x é uma constante, então vai ser tudo igual a zero. Aqui vai ser o 4y à terceira, nós fazemos direto, o que vai ficar 12y ao quadrado. Como aqui também é uma constante, então vai ficar igual a zero, então o resultado final vai ser somente o 12y ao quadrado. Tá. Agora nós vamos derivar y em relação a y. Lembrando do f de y igual a 12xy elevado ao quadrado mais 1, então nós vamos fazer termo a termo de novo. No caso, como vamos pegar o primeiro termo, que é 12xy ao quadrado, como o x é uma constante, nós fazemos só a derivada do y, que no caso é 2y, e fazemos a multiplicação, que vai ficar 12x vezes 2y, que vai dar igual a 24xy. A derivada de 1 é uma constante, então é igual a zero. Então, nós temos o resultado final aqui, 24xy. Agora, vamos usar tudo isso no passo 3, que é a avaliação de pontos, que não vou ser eu que vou responder, vai ser a minha colega Adriane Caroline. Então, foi isso. Obrigado. Agora a gente vai fazer a substituição dos valores de x e y nas derivadas que a gente calculou antes. Primeiro a gente vai calcular as derivadas no ponto de x igual a 1 e y igual a 4. A gente sabe que a fórmula da derivada parcial de primeira ordem em relação a x é essa daqui. 10x vezes cosseno de 5x ao quadrado mais 4y ao cubo mais 3x ao quadrado. Fazendo a substituição de x é igual a 1 e y é igual a 4, o x ao quadrado vai ser 1 e o y ao cubo vai ser 64. Então vai ficar assim: 10 vezes 1 vezes cosseno de 5 vezes 1 ao quadrado mais 4 vezes 64 mais 3 vezes 1, e que vai dar isso aqui: 10 cosseno de 5, 10 vezes cosseno de 5 mais 256 mais 3. Fazendo a soma desses dois vai dar 10 cosseno de 5 mais 259. Esse aqui é o resultado da derivada de primeira ordem em relação a x. Agora, a fórmula da derivada parcial de primeira ordem em relação a y é 12xy ao quadrado mais 1. Fazendo a substituição, isso daria 12 vezes 1 vezes 16 mais 1. 12 vezes 1 vezes 16 mais 1 é igual a 12 vezes 1 vezes 16 vai dar 192 mais 1, 193. Esse é o resultado da derivada parcial de primeira ordem em relação a y. Agora, a fórmula da derivada de segunda ordem em relação a x era 10 vezes cosseno de 5x ao quadrado menos 100x ao quadrado vezes seno de 5x ao quadrado mais 6. Fazendo a substituição, ficaria 10 vezes cosseno de 5 menos 100 vezes 1 ao quadrado vezes seno de 5 mais 6 vezes 1. Fazendo os cálculos, ficaria 10 vezes cosseno de 5 menos 100 vezes seno de 5 mais 6. Agora a fórmula da derivada mista, que é 12y ao quadrado, fazendo a substituição de y é 4 vezes 4 é 16, então 12 vezes 16, 192. A fórmula da derivada de segunda ordem em relação a y, que é 24xy, fazendo a substituição, 24 vezes 1 vezes 4 igual a 96.
Agora a gente vai avaliar as derivadas no ponto de x igual a menos 3 e y igual a 2. A derivada parcial de primeira ordem em relação a x era x vezes 10x vezes cosseno de 5x ao quadrado mais 3y ao cubo mais 3x ao quadrado. Fazendo a substituição de x, que é menos 3, então o x ao quadrado seria 9, então 5 vezes 9 igual a 45, e o y ao cubo seria 8. Então, a substituição ficaria 10 vezes menos 3 vezes cosseno de 45 mais 4 vezes 8 mais 3 vezes 9, certo? Resolvendo as multiplicações, a gente ficaria com menos 30 vezes cosseno de 45 mais 32 mais 27. E somando os termos numéricos, ficaria menos 30 vezes cosseno de 45 mais 59. Então, o resultado da derivada parcial de primeira ordem em relação a x nos pontos menos 13 e 2 seria igual a menos 30 vezes cosseno de 45 mais 59. Agora, a fórmula da derivada parcial de primeira ordem em relação a y é 12xy ao quadrado mais 1. Ele não anotou aqui, mas é essa a fórmula. Fazendo a substituição, onde x é igual a menos 3 e y é igual a 2, vamos ter 12 vezes menos 3 vezes 4 mais 1. 12 vezes menos 3 vezes menos 4 vai dar 144 mais 1 menos 143. Então, o resultado da derivada parcial de primeira ordem em relação a y nos pontos menos 3 e 2 é igual a menos 143. Agora, a derivada de segunda ordem em relação a x, onde a fórmula era 10 vezes cosseno de 5x ao quadrado menos 10x ao quadrado vezes seno de 5x ao quadrado mais 6, fazendo a substituição, ficaria 10 vezes cosseno de 45 mais 100 vezes 9 vezes seno de 45 mais 6 vezes menos 3. Fazendo as multiplicações, ficaria 10 vezes cosseno de 45 menos 900 vezes seno de 45 menos 18. Então, o resultado da derivada de segunda ordem em relação a x nos pontos menos 3 e 2 seria 10 vezes cosseno de 45 menos 900 seno de 45 menos 18. Agora, a fórmula da derivada mista, que é 12y ao quadrado. Substituindo o y pelo 2, ficaria 2 vezes 2, que é igual a 4. 12 vezes 4 é igual a 48. Então, o resultado da derivada mista em relação aos pontos de menos 3 e 2 seria 48. Agora, a fórmula da derivada de segunda ordem em relação a y é 24xy. Fazendo a substituição, ficaria 24 vezes menos 3 vezes 2, que é igual a menos 144.